de uma pressão um pouco maior. Essa pressão aqui para o Banco Central fica maior, fica mais latente, ou até mesmo dá uma impressão de um estímulo maior para a busca para os nossos títulos, para um carry maior, para uma entrada, para um fluxo maior de recursos para cá? Seus argumentos estão corretos. Eu acredito que a queda de juros, né, depende da magnitude. Minha leitura é que o Fed fará de 2 a 3 reduções de juros. Ele vai cair 50, 75. Já tem gente falando de 125 pontos, né, nesse cenário de economia, né, arrastada, né, como a gente tem visto nos últimos indicadores. Vamos ver amanhã, vai sair o CPI, que é a inflação ao consumidor, lá para a gente poder avaliar melhor. Mas, sem dúvida, a queda de juros vai trazer, né, uma pressão adicional sobre o nosso Banco Central para ele reduzir a taxa. Mas aí é aquela história que eu mencionei. Acho que o Banco Central, a diretoria do Banco Central, ela traçou um plano de voo, né? Ele ficar sendo influenciado, alterar o seu plano por conta, né, do que o Fed possa fazer, me parece pouco recomendável. Na minha cabeça, o Banco Central, ele começa no ano que vem e a gente vai ter uma queda aí acumulada em 2026 em torno de 2,5 pontos. Essa é a minha projeção aqui na UEM. Quinta-feira, 11 de setembro, 7 horas e 43 minutos. Cuiabá está fazendo agora 25 graus, alerta de baixa umidade. Ou seja, nós vamos ter aqui um clima diferenciado hoje, né, gente? Vai ser quente de novo, calorão hoje em Cuiabá. A mínima é de 24, a máxima vai ser 40 graus hoje, tá? Então, a umidade relativa do ar de 7%. O dia vai ser, a maior parte do tempo, ensolarado. Vento de 5 km, umidade 57%, né? Então, a sensação térmica é de 26 graus nesse momento, tá bom? Então, hoje a gente tem aí uma alta de 39 graus a 40 graus. 39 graus vai dar 40 graus. Na ilha de calor, né? Que é o centro da cidade, com certeza vai ser bem maior. Então, pode esperar Cuiabá, que hoje vai ser um dia caloroso, como sempre. E vai ser difícil respirar, né? Cara, você viu ontem o show que o Fux, né? Vou abaixar aqui. Que o ministro Fux deu umas 10 horas, mais ou menos, desculpa aí, a minha renite aqui. Deu umas 10 horas, quase, acho que mais de 10 horas, falando. Deu uma aula de direito ontem, realmente ele provou, né, que ele é professor mesmo de direito. Aí eu tenho que pedir perdão aqui, porque eu pensava que todos eles eram incompetentes no direito, né? Mas ontem, quando eu vi o Fux falando, eu fiquei acompanhando tudo ontem, tá? E eu cheguei à conclusão que nós temos um doutor ali, doutor em direito ali, no Supremo Tribunal Federal. E ele colocou tintim por tintim, ele citou vários doutores em direito, ele citou partes, e cada parte de toda a peça que foi preparada pelo Alexandre de Moraes, e ele mostrou que conhece muito de direito, né? Então eu acho que ali, dentro ali, o Luiz Fux é o cara que mais conhece de direito ali, né? Não tem dúvidas nenhuma. Ele sabe o que realmente é um Estado de Direito, ele sabe realmente o que é uma democracia, ele sabe realmente como que funciona o nosso Código Penal e também a nossa lei magna, né? Que é a nossa Carta Magna, que é o nosso a nossa Constituição brasileira. Então eu tenho que pedir perdão aqui, né? Porque eu falei que todos eles eram incompetentes. Não, ontem eu vi realmente, ontem eu conheci quem realmente é Luiz Fux, né?
cara, foi brilhante. Do começo ao fim, a fala dele e o conhecimento que ele demonstrou do direito brasileiro e do direito internacional, não é só do direito da nossa Constituição, mas o direito internacional, né? Foi brilhante, foi brilhante. E eu fiquei muito feliz em saber que nós temos um homem desse lá. Finalmente nós temos alguém lá, né? Deu para ver quem realmente é Luiz Fux. Então, eu não sei quem indicou Luiz Fux, né? Não sei se foi algum governo de centro, não sei, para o Supremo Tribunal Federal. Mas ele certamente passaria em qualquer sabatina, né? De verdade, sabatina verdadeira, né? Sobre conhecimentos das leis do Brasil, né? De direito no Brasil. Fiquei muito orgulhoso, né? Aqui pergunta, quem indicou Luiz Fux para o Supremo Tribunal Federal? A história do ministro que votou para absolver. Quem indicou Luiz Fux para o STF? A história do ministro que votou para absolver Bolsonaro. Bom, hoje exaltado por apoiadores de Jair Bolsonaro por conta das divergências que está abrindo no julgamento do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro, ele foi ex-presidente, né? Ele foi presidente. O ministro Luiz Fux foi indicado à corte pela então presidente petista Dilma Rousseff. Ah, foi pela Dilma Rousseff, cara, em 2011. Até que, enfim, nós temos uma notícia que a presidente Dilma Rousseff fez alguma coisa boa, né, pro Brasil. Rapaz, o Fux, cara, eu caí o queixo ontem. Eu fiquei 10 horas acompanhando a fala dele. 10 horas. E fiquei, uau, o cara conhece mesmo. O cara sabe mesmo. E ele botou toda a peça, porque aí eu comparei com a peça que foi falada ontem, porque eu acompanhei umas 4, 5 horas do ministro Moraes, e eu também vi a peça do Moraes ontem, acompanhei, anteontem. E aí eu vi o do Luiz Fux, cara, ele botou toda a peça do Moraes no bolso, literalmente, ele pegou, amassou assim, ó, colocou no bolso para ver se achava uma lixeira mais próxima, para depois jogar na lixeira, pum. Não é por causa da defesa do Bolsonaro, não é só por causa do Bolsonaro, é por causa do conhecimento que ele demonstrou da jurisprudência, entendeu? Da jurisprudência. Esse é o cara que eu respeito. A partir de hoje, eu não sei os outros, porque eu ainda vou ver o Zanin, vou ouvir o outro, né? Eu vou assistir todos eles, tá? Eu tô assistindo todos eles, pra ver, porque eu achei péssimo o do Dino. Eu falei, cara, esse cara é advogado, realmente, o Flávio Dino tá aí? Quem indicou esse cara para o Supremo Tribunal Federal? O Flávio Dino demonstrou completamente ignorância sobre a nossa Constituição e sobre leis, sobre direito. Eu falei, meu Deus, esse é pior que um advogadozinho de porta de cadeia. Esse cara jamais deveria ser indicado para o Supremo Tribunal. O Flávio Dino. Pelo amor de Deus. Até eu, que não sou formado em Direito, eu só fiz quase um ano de Direito, fiz 8 meses de Direito no ISEC aqui em Cuiabá, à noite. Eu falei, cara, até eu, que fiz o primeiro ano de Direito, eu falo melhor que esse cara aí, velho. Eu apresentaria uma peça melhor que esse cara aí, esse gordo aí. Entendeu? Eu, gordinho aqui, falaria melhor que aquele gordinho lá, né? Então eu falei, cara, pelo amor de Deus, quem indicou esse homem para o Supremo Tribunal Federal? Agora o Luiz Fux, cara, deu uma aula, 10 horas, eu ficaria numa sala de aula, 10, 12 horas ouvindo o Luiz Fux falar e ensinando direito, tranquilamente, e de boa, e feliz, com a minha aguinha ali do lado, tomando, e ouvindo o doutor Luiz Fux falar. Luiz Fux realmente conhece com profundidade. Essa foi uma boa indicação da presidente, né, Dilma Rousseff. É nessas horas que a gente sente saudade, né, de Dilma Rousseff. Não vamos falar que ela fez, no segundo mandato dela, errou muito, mas no primeiro mandato ela fez um bom governo, sim. Não vamos falar que ela não fez, ela fez sim, no primeiro mandato, né? Mesmo sendo de esquerda, né, do PT, mas ela fez um mandato. O problema foi o segundo mandato, né, que aí a perseguição, e era uma outra situação econômica no Brasil, vamos falar a verdade. O Brasil está precisando de uma outra mulher na presidência.
Não sei quem vai ser, mas eu espero que... Sabe por quê? Porque mulher, ela tem uma sensibilidade, tem uma certa sensibilidade que o homem às vezes não tem. Muitas vezes ela pega as coisas pela emoção, pelo emocional, e ela acaba acertando em tudo que ela faz. E eu acho que uma mulher, ela veria mais a situação das pessoas mais pobres no Brasil. Sabe? As pessoas que realmente estão precisando da ajuda governamental. E das empresas também que fazem um trabalho social muito bom. Porque tem muitas empresas no Brasil que têm um trabalho social fantástico, gente. Né? E nós realmente precisamos acabar com as pessoas que estão passando fome no Brasil. E outra coisa que nós precisamos acabar no Brasil é o analfabetismo. Todo o governo deveria ser direcionado para acabar com o analfabetismo, fazer o povo estudar mesmo, o povo ler. Não só ficar só na telinha, no celular, mas ler, cara. Pegar livros, ler livros e ler. Estudar. Entendeu? Porque quando você estuda, você tem liberdade de expressão, de expressar. E uma coisa que aquele careca lá estava querendo acabar no Brasil é a liberdade de expressão. E isso não se faz, cara. Tirar a liberdade de expressão. Tirar aqui no meu canal, por exemplo, a minha liberdade de escolher entre a direita e a esquerda, de falar o que eu penso, é absurdo. Aí ontem eu estava debatendo, uma pessoa muito inconveniente, aliás. Eu acho que ele devia estar bêbado, ou sob efeito de drogas, alguma coisa assim. Advogado. Querendo me contestar porque eu sou da direita. Aí ele falou até uma palavra que eu não uso, da extrema direita. Eu não sou da extrema direita. Eu sou da direita. Tá? Não sou do centro nem da esquerda, eu sou da direita, tá? E aí eu falei pra ele, cara, eu sou conservador. Eu sou religioso, eu sou conservador. E eu não admito que ninguém venha tirar, inclusive a sua liberdade de você falar, expressar que você é contra mim. Então eu te dou, como dizia Voltaire, né? Eu não concordo em nada que você está falando, mas eu te dou a liberdade para você falar o que você quiser, entendeu? E eu vou defender você, a sua liberdade de expressar, de pensar como você pensa, até o último dia da minha vida. Porque qual sentido haveria nessa vida se não houvesse o contraditório? A pessoa que pensa diferente de você. Você tem que respeitar o cara da esquerda, você tem que respeitar o cara do centro, mesmo você sendo da direita. Eu respeito. Ele tem direito de pensar do jeito que ele pensou, porque ele foi ensinado assim. Assim como eu fui ensinado a ser da direita. A ser conservador. Ele falou assim, isso não tem nada de conservador. Eu falei, cara, como não tem? Eu sou conservador, eu preservo a família, eu preservo a Bíblia Sagrada, a religião, você tem direito de adorar. Mesmo você sendo macumbeiro, ou você ter um terreiro de religião de matriz africana, você tem o direito de ter. Tem que ter. Adorar quem você quiser, ou a Deus, ou a Mamão, ou os seres do inferno, sei lá o que, cara. Mas você tem o direito, porque Deus nos garantiu isso, a liberdade de expressão, quando nos garantiu o livre-arbítrio. Você tem liberdade de escolher. Então, eu sou defensor da liberdade, entendeu? Por que eu uso aquele uniforme do Capitão América nas manifestações? Para falar para as pessoas que, como o Capitão América na ficção, né, nos quadrinhos, ele é chamado do Sentinela da Liberdade, eu quero que as pessoas me olhem e vejam, cara, o Orivaldo ele é sentinela também da liberdade. Você tem que garantir a liberdade para as pessoas. Liberdade de ir e vir, liberdade de pensar o que elas quiserem. Quantas vezes eu estava com o uniforme do Capitão América e pessoas passaram assim, jovens, ridículo, falou assim para mim, você é ridículo. Você está brincando com o personagem do Capitão América. Eu falei, como assim brincando? Eu estou defendendo a liberdade aqui. Esse uniforme representa a liberdade. Então, liberdade, meu irmão. Você não tem o direito, nem como advogado, nem como juiz, nem como ninguém, cercear a liberdade do outro. Ou querer condenar o outro por estar exercendo a liberdade. Eu falei para essa pessoa ontem. Que ridículo, um advogado, recém-advogado, né? Querendo me cercear. Então, ele estava comprovando ontem para mim que ele era pior que o Alexandre de Moraes. Então, que se ele tivesse poder, ele acabaria com todos os seus opositores. Botaria todo mundo na cadeia, todo mundo que pensasse diferente dele. Entendeu? Eu falei, cara, ridículo. E o cara é da minha igreja, quer dizer, supostamente ele falou que ele nasceu na igreja adventista e tal.
quando ele falou lá, testemunho na igreja, mas como que um cara é da igreja e quer cercear a liberdade do outro? Não entendi. Uma incoerência completa, total. Entendeu? Incoerência total. Porque uma das primeiras coisas que reza a Bíblia é você respeitar a liberdade do outro. O próprio Jesus Cristo esteve aqui na terra e respeitou a liberdade dos outros. Até daqueles que não queriam segui-lo. Ele deixou livre para não segui-lo. Então, uma das premissas de qualquer cristão na terra é respeitar a liberdade do outro. Se eu penso assim, o outro pode pensar assado, diferente de mim. E eu tenho que respeitá-lo e lutar pela liberdade dele pensar diferente de mim. Entendeu? Isso é direito. Isso que é verdadeiramente Estado de Direito. Isso que é direito. Tá? E o Luiz Fux ontem foi fantástico aqui. O Fux começou a carreira como promotor de justiça no Rio de Janeiro. Ele foi promotor de justiça no Rio de Janeiro, na década de 1970, antes de ingressar na magistratura em 1983. Aí sim ele se tornou juiz. Passou pelo Tribunal de Justiça do Rio e pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Também é professor, cara, eu não sabia disso, também é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e reconhecido acadêmico de Direito Processual. Rapaz, ele é tudo isso aí. Pessoas que acompanharam a indicação de Fux ao Supremo Tribunal Federal por Dilma contam que seu nome já vinha sendo sugerido desde os primeiros governos de Lula por diversas forças políticas. Além do apoio político, o magistrado também era visto como muito preparado tecnicamente. E ele é. Havia ainda, nos governos petistas, o desejo de levar para o Supremo Tribunal Federal um ministro oriundo do Supremo Tribunal de Justiça. O ministro já foi considerado um dos mais punitivistas da corte, conhecido por agir com dureza no caso do Mensalão. Olha, ele agiu com dureza no caso do Mensalão. E por chancelar as decisões da Operação Lava Jato. Rapaz, o cara é sério, velho. O cara é sério. Não se deve brincar com um juiz desse patamar aí, né, desse naipe. Ele defendeu, por exemplo, a prisão em segunda instância antes do esgotamento dos recursos, o que afetou diretamente casos como o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, preso e condenado no contexto da Lava Jato. Em 2019, nas conversas vazadas pelo site The Intercept Brasil, de procuradores e juízes da operação, ficou famosa a mensagem que o então juiz Sérgio Moro enviou ao procurador Deltan Dallagnol: "In Fux we trust", em Fux nós confiamos, em inglês. Nesta quarta-feira, em seu longo voto no julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus, Fux pediu a anulação do processo por considerar que o STF e a primeira turma não teriam competência para julgar o caso. Eu também acho, incompetentíssimos. Até nas falas deles, cara, nas peças deles. Cara, que gente ruim que a gente botou ali. Ruim de estudo mesmo, pessoas ruins. Nesta quarta-feira, em seu longo voto no julgamento de Bolsonaro e mais 7, Fux pediu a anulação do processo por considerar que o STF e a primeira turma não teriam competência para julgar o caso. Fux também acolheu um argumento-chave dos advogados, o de que houve cerceamento da defesa devido à falta de tempo. É verdade, cara, o advogado não teve tempo para ler sequer o processo. Não deu tempo. Em 48 horas, dá para ler tudo? E os caras não iam dormir, não iam comer, não iam almoçar, não iam jantar, nada. Que loucura foi essa? Tudo apressado, sabe? Tudo mal feito que o STF fez, a primeira turma. Apressado, mal feito, desorganizado. Uma coisa muito feia. De gente incompetente mesmo, Fux também acolheu um argumento-chave dos advogados de que houve cerceamento de defesa devido à falta de tempo adequado para que todo o material levantado nas investigações fosse analisado.
Verdade, pura verdade, cara. Ele só trabalhou com a verdade ontem. Filhos de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, exaltaram o voto de Fux. Ministro Luiz Fux nada mais está fazendo do que sendo juiz. Esse realmente é juiz. Ao falar o óbvio, choca a assessoria de imprensa de Lula, que entende que os fins justificam os meios. Se é contra Bolsonaro vale tudo, inclusive a torturar a lei e a Constituição Federal de 88. Fux honra a toga, comemorou Flávio Bolsonaro, cuja mensagem foi repostada por Eduardo Bolsonaro na rede social X. Renzo Gracier, mestre em jiu-jitsu e apoiador de Bolsonaro, também exaltou Fux. O magistrado pratica a modalidade. Ah, o Fux também pratica jiu-jitsu. Que legal, velho. Um juiz que pratica jiu-jitsu. Muito bom isso. Em suas redes sociais, Renzo Gracie, da família Gracie, tá? Da família Grace. Renzo Gracie, da família Gracie. Renzo Gracie postou um trecho do voto de Fux, chamando o ministro de verdadeiro mestre. Renzo é neto de Carlos Gracie, um dos fundadores do jiu-jitsu. Falando a jornalistas no intervalo da sessão desta quarta no Supremo Tribunal Federal, o advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, comemorou o voto de Fux. Lavou a nossa alma. Não, ele não lavou só a alma dos bolsonaristas, gente. Ele lavou a alma de todo brasileiro que pensava que não tinha juiz competente no Supremo Tribunal Federal, como lavou a minha, porque eu pensava que não tinha juiz competente. Mas ontem eu vi que tem. Por isso que eu peço desculpas aqui, tá? Tem sim. Tem gente competente. Hoje vai ser a Carmen Lúcia que vai falar. Vou ouvir a Carmen Lúcia. Apesar de não gostar dessa mulher, eu estou sendo verdadeiro e sincero aqui. Eu não gosto da Carmen Lúcia. Não gosto, tá? Eu não sei porquê, mas eu acho uma pessoa... Mas vou assistir tudo que ela vai falar. E aí depois eu vou assistir o Cristiano Zanin também. O Cristiano Zanin, tá? E aí, com 3 votos, a maioria para condenação ou absolvição, já está 2-1, né? Com certeza a Carmen Lúcia e Cristiano Zanin vai votar a favor da condenação, né? E aí a gente vai ficar vendo aí os patetas, né? Continuando atuando no Supremo Tribunal. Eu acho que o único ali que realmente não é pateta, tá? É o Fux. Pelo menos até eu vi agora, mas eu vou assistir a Carmen Lúcia hoje e vou assistir o Zanin, para ver qual que é o nível de conhecimento do direito desses dois, tá? Mas não é de hoje que Fux se posiciona como contraponto a Moraes no julgamento da trama golpista. Em março, ao analisar preliminarmente o caso, o ministro afirmou que a competência para julgar os acusados seria da primeira instância da Justiça. E é verdade, gente. Se o Supremo tivesse a atribuição, disse a decisão caberia ao plenário e não à primeira turma. Argumento usado pelas defesas dos acusados. Na votação sobre as medidas cautelares impostas por Moraes a Bolsonaro, Fux foi o único a se posicionar contra, argumentando que elas restringiam desproporcionalmente direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação. Concordo plenamente, é verdade. O ministro também divergiu da maioria da primeira turma na definição da pena para a cabeleireira Débora Rodrigues, que pichou de batom a estátua à Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. Moraes havia fixado pena de 14 anos. Dino e Carmen Lúcia seguiram o relator. Olha que gente frustrante, cara. Por isso que eu não gosto dessa Carmen Lúcia, né? O Dino, você já sabe que eu detesto aquele cara, né? Seguiram o relator. Enquanto o Zanin propôs 11 anos. Como assim, Zanin? 11 anos, porque pintou de batom a estátua. Ah, Zanin, você é lixo também, desculpa aí. Fux defendeu a redução para 1 ano e 6 meses.
No máximo. No máximo 6 meses, né, Fux? Eu vou dar 6 meses de cadeia para ela nunca mais pichar um monumento nacional, né? Nem com batom, nem com nada, né? Porque o monumento, gente, os pichadores de plantão por aí, monumento não se picha. Entendeu? Não picha monumento. Você não vai. É monumento, cara. O nome já diz monumento. Então não é pra você pintar, desenhar, fazer qualquer coisa em cima dele. Já dá o nome, já é monumento. Então você tem que respeitar. É um símbolo. É um sigma, um símbolo de alguma coisa importante para a história da nação. Então não se picha monumento. Tem que respeitar. Eu, como juiz, se eu fosse juiz federal, eu daria 6 meses de prisão para quem picha. 6 meses de prisão para quem picha monumento. Para aprender. Não fazer mais isso. Tá? E essa coitada, uma cabeleireira, Débora Rodrigues, né, pichou de batom a estátua da justiça em frente ao STF. Moraes havia fixado pena de 14 anos. Olha que absurdo, cara. 14 anos, uma mãe de família. A mulher cabeleireira, cara, é mãe, tem crianças. Como assim, 14? Cara, isso é o absurdo da crueldade. 14 anos. Dino e Carmen Lúcia seguiram o relator. Ah, que fraqueza. E o Zanin foi 11 anos. Em entrevista à BBC News Brasil, antes do voto de Fux, o advogado Gustavo Sampaio, professor da Universidade Federal Fluminense, havia afirmado que um posicionamento mais pró-absolvição no julgamento de Bolsonaro e outros réus seria uma certa contradição com a história do ministro no Supremo Tribunal Federal. Como assim, velho? Como assim? Por exemplo, durante o julgamento daquelas ações, habeas corpus e recursos que decorriam da Operação Lava Jato, o ministro de fato adotava uma postura punitivista, vigorosa, defensora da autoridade da lei penal, inflexível, inclusive em relação a algumas garantias, disse Sampaio. Álvaro Jorge, professor da Faculdade Getúlio Vargas, Direito Rio, explicou que Fux tendia a divergir da turma por analisar profundamente questões processuais, que é sua especialidade. Tá vendo? É um cara estudioso mesmo. Há muitas discussões colocadas pelas defesas que são de natureza processual, o que abre muito espaço para um magistrado como o Fux buscar trazer uma visão diferente das que tem prevalecido até o momento na turma, disse o professor da Faculdade Getúlio Vargas antes do voto de Fux. Fux começou a carreira como promotor de justiça no Rio de Janeiro na década de 1970, antes de ingressar na magistratura em 1983. Passou pelo Tribunal de Justiça do Rio e pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, esse já era juiz mesmo, no Supremo Tribunal de Justiça. Também é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e reconhecido acadêmico de Direito Processual. Pessoas que acompanharam a indicação de Fux ao Supremo Tribunal Federal por Dilma contam que seu nome já vinha sendo sugerido desde os primeiros governos de Lula por diversas forças políticas. Além do apoio político, o magistrado também era visto como muito preparado tecnicamente. Havia ainda nos governos petistas o desejo de levar para o Supremo Tribunal Federal um ministro oriundo do Supremo Tribunal de Justiça. Recentemente, Fux foi um dos poucos ministros do Supremo Tribunal Federal poupados da retaliação do governo americano à ação penal contra Bolsonaro com a suspensão de vistos em julho. Moraes e outros 7 ministros do Supremo tiveram permissão para entrar nos Estados Unidos suspensa. Fux, André Mendonça e Nunes Marques, esses 2 últimos indicados por Bolsonaro, não foram afetados. Porque não merecem, né? Porque eles não fizeram coisas erradas, principalmente contra a lei de liberdade de expressão, tá? Então, por isso que eles não foram afetados. Nós temos que respeitar, em primeiro grau, a liberdade de expressão, quer sejamos da área do direito ou não, tá? Nós temos que sermos apoiadores de Deus, gente. Sermos apoiadores de Deus, tá? Então, eu acho assim, que se continuar nessa palhaçada aqui no Brasil,
de desrespeitar a liberdade de expressão, o que vai acontecer? Os organismos internacionais, não só o governo norte-americano, mas todos os organismos internacionais vão entrar de sola contra o Brasil, tá? E isso não vai ser bom para nós. Nunca será, né? Então, vamos respeitar a liberdade de expressão, né, gente? É uma garantia que nós temos desde a Bíblia Sagrada, né? Hoje, dia 11 de setembro de 2025, quinta-feira, ontem foi uma quarta-feira bem agitada mesmo, né? Foi mesmo, né? Então, hoje, quinta-feira, dia 11 de setembro, as datas comemorativas de hoje, dia do árbitro esportivo, hoje é dia do juiz, né? O cara que mais recebe xingamento da mãe, né? A mãe do juiz sempre é a coitada do árbitro de futebol. É sempre uma coitada, né? E é o dia nacional do cerrado. Vamos preservar nosso cerrado, gente. Porque o que estão fazendo com o cerrado brasileiro, e a consequência é que milhares de espécimes, né, estão entrando em extinção. Mas antes da gente prosseguir falando sobre temperatura, né, a gente já falou alguma coisa sobre Cuiabá, mas a mínima lá em Manaus, por exemplo, é de 25 graus e a máxima hoje será de 34 graus em Manaus, tá? Aí vamos falar sobre os indicadores financeiros daqui a pouco. Mas antes da gente prosseguir, vamos ao estudo da lição da Escola Sabatina, a lição bíblica, né, da Palavra de Deus, ok? Ontem nós falamos sobre a justa ira de Deus. E hoje vamos falar sobre intercessão. Intercessão. Até que ponto Moisés... Lembra de Moisés que Deus falou que ia destruir todo o povo de Israel? E Deus faria de Moisés, então dos descendentes de Moisés, o seu novo povo. O povo, né? Deus destruiria o povo de Israel ali, porque eles estavam transgredindo a lei de Deus, lá na idolatria ao bezerro de ouro, ao boiape, né? E Deus falou, não, eu vou destruir todo esse povo, eu não suporto mais esse povo é idólatra. Gente, está aqui uma coisa que irrita mesmo e traz a ira de Deus. Idolatria. A idolatria. Fazer imagens, escultura de coisas semelhantes ao que há no céu, na terra, ou debaixo, ou nas águas, no mar, é idolatria. E recentemente a Igreja Católica fez mais uma peça de idolatria. Colocou um garoto, um menino lá, beatificou o garoto, santificou o garoto, fizeram uma estátua do garoto, agora o povo está adorando essa estátua. Idolatria, isso é pecado. Primeira lei de Deus, o primeiro mandamento, pega a Bíblia Sagrada, a Bíblia que você tem aí em casa, pode ser qualquer Bíblia, tá? Pega lá e abra em Êxodo capítulo 20. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Hein? Não terás para ti outro Deus que não seja Deus. Só há um Deus, gente. Só há um Deus. Só há um santo. Só há um Criador, que é Deus. Quando você se dobra, quando você se presta a adorar alguém ou algo que não seja Deus, é idolatria. É idolatria adorar Maria, a mãe de Deus. O que os católicos mais fazem, eles adoram Maria. Maria era uma criatura, uma mulher que Deus escolheu para ser a mãe do Filho de Deus que nasceria aqui na terra, em carne. Mas não era para ser adorada. Ela foi escolhida por Deus. Mas ela não é uma deusa. Maria não é deusa. Não deve ser adorado. O único que deve ser adorado e a gente deve se prostrar diante dele é Deus. Quando você se prostra de joelho diante de um padre, diante de um papa, diante de uma imagem de barro, sei lá, de qualquer material que seja, isso é pecado. Isso é idolatria. E é o pecado que Deus abomina. Então Deus chegou para Moisés e falou, eu vou destruir todo esse povo. Ele estava adorando lá a imagem do Deus Ap, né? É uma forma de boi, né? Que tinha lá no Egito, que era um deus egípcio. Que Arão, irmão de Moisés, fraco, foi e esculpiu e colocou para o povo adorar. E o povo estava fazendo aquela... Aí Deus falou assim, eu vou destruir todo esse povo. E vou fazer de você, Moisés, os seus descendentes, seus filhos, os seus netos e bisnetos, o meu novo povo. Aí Moisés intercedeu. Aí Moisés falou, não. Não, Senhor. E o que Moisés falou? Vamos ver aqui o texto. Está em Êxodo 32, 30 a 32. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Êxodo capítulo 32.
32, 30 a 32. Olha o que diz aqui. No dia seguinte, desculpa aqui, está dando um problema aqui na minha vista. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Risques meu nome do livro que escreveste. Então aqui nós vemos aqui Moisés intercedendo pelo povo. E ele fala para Deus: olha, se o Senhor não perdoar o povo, perdoa o povo. Perdoa o pecado do povo. Ele cometeu grande pecado, o povo. Perdoa o povo. Se o Senhor não perdoar o povo, então pode riscar o meu nome do livro que escreveste. Que livro é este? O livro da vida, onde Deus coloca o nome de todos os salvos. O livro de Deus. Deus tem um livro chamado Livro da Vida. Entendeu? Então, risques o meu nome do livro que escreveste. Então, Moisés estava intercedendo em favor do seu povo, do povo de Israel. Olha que maravilhoso. Olha que homem maravilhoso, admirável que é Moisés, né? Por causa da rebelião do povo de Israel, coisas terríveis aconteceram no acampamento, incluindo a morte de muitas pessoas. Êxodo 32, 28. No dia seguinte, Moisés declarou ao povo: Vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Êxodo 32, 30. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Não é de admirar que Moisés seja um tipo ou símbolo de Cristo, por causa de sua oração intercessória pelos pecadores e sua disposição em oferecer sua vida por eles. Ele refletiu o que Cristo faria por todos nós. Que compaixão exemplar pelos transgressores. Ele demonstrou dedicação total ao Senhor e o seu amor sacrificial pelas pessoas. O livro de Êxodo não declara quanto tempo Moisés ficou com o Senhor no monte dessa vez, mas Deuteronômio revela que ele esteve no Sinai por 40 dias. Ver Deuteronômio capítulo 9, verso 18. Em Êxodo capítulo 32, a palavra traduzida como perdoar também significa carregar ou tomar sobre. Isaías 53:4 aplica o mesmo verbo a Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que revelação poderosa sobre o processo de salvação e perdão e o que custou a Deus nos salvar. Moisés estava pedindo ao Senhor que tomasse sobre si o perdão do povo. Exatamente, ou seja, ele tomou sobre si, né? Tomou sobre si o pecado do povo, tá? Moisés estava pedindo ao Senhor que tomasse sobre si, sobre ele, o pecado do povo. Exatamente o que ele faria na cruz, o que Jesus Cristo faria na cruz, muitos séculos depois. Êxodo, capítulo 32, não só apresenta a ideia de expiação substitutiva, mas também explica quem é o substituto, ou seja, o próprio Deus. Quem que vai ser o substituto para salvar a humanidade? O próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Jesus que estava ali diante de Moisés, anos depois, né?
centenas de anos depois, vem, vive como ser humano aqui na Terra, Deus vive como ser humano aqui na Terra, e morre na cruz para salvar a humanidade toda, todos os seres humanos de todos os tempos, todas as eras. Né? Esse texto revela como podemos obter o perdão. Deus, em Cristo, levou sobre si nossos pecados, e essa é a única maneira pela qual poderíamos ser perdoados. Essa é uma expressão poderosa do plano da salvação e uma demonstração para nós e para o universo do que custou a Deus nos salvar. Moisés pediu a Deus que tomasse sobre si os pecados do povo, e depois, em Cristo, ele fez exatamente isso. Como podemos direcionar nossa mente para meditar nessa verdade extraordinária? O que ela nos diz sobre o amor de Deus pela humanidade caída? Né? O amor de Deus é infinito, gente. O amor de Deus é infinito. Né? Deus é Deus. Não há como contestar Deus. Não há como você achar que... E aí você chega e fala para mim que eu acho uma tolice, tá? A pessoa chegar e falar que Deus não existe, tá? E a meditação matinal de hoje é ser muito simplório quando a pessoa diz, tolo mesmo, tá? Ah, Deus não existe. Como não, velho? Você não está vendo nada ao seu redor? O Segredo, que é o título de hoje, dia... Não é hoje, não é essa não, tá? Desculpa aí. Hoje é dia 11 de setembro, né? Dia 11 de setembro. Ontem nós vimos sobre a nuvem de Cristo, hoje, a espera de Cristo, tá o título de hoje. 11 de setembro, quinta-feira, a espera de Cristo. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. 2 Pedro 3,14. Existe uma tendência de alguns teólogos em desescatologizar o Novo Testamento. O que seria isso? Sugerir que as ideias de juízo final são absolutamente irrelevantes para hoje ou nem constavam nas origens da pregação cristã, mas foram introduzidas artificialmente pela cristandade posterior. Como assim? Que argumento é esse? As bases desse raciocínio são, porém, inteiramente sustentáveis. Embora seja verdade que muitos usam a volta de Jesus como desculpa para não se envolver com suas obrigações sociais neste mundo, na visão do Apocalipse, era justamente a segunda vinda de Cristo que motivava o trabalho, e especialmente da caridade e da evangelização. Mesmo conscientes de que o reino prometido não era deste mundo, os primeiros cristãos permaneciam ativos socialmente, praticando o bem, porque seu Senhor estava voltando, mesmo que não soubessem quando. A perseguição que sofriam só aumentavam essa expectativa. No Apocalipse, percebe-se que seria justamente a perda dessa esperança que causaria o esfriamento e a acomodação do povo de Deus. O inimigo da igreja, que João chama de diabo e Satanás, esfriou a convicção da volta de Jesus, o que fez com que a igreja se aliasse ao império, trocando o reino dos céus pelas cidades dos homens. Por isso, a volta de Jesus é o tema transversal das 7 cartas do Apocalipse, que representam 7 períodos da história do povo de Deus. Éfeso, arrependa-se, virei até você. Apocalipse 2:5. Esmirna, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Pérgamo, portanto arrependa-se, senão irei até aí sem demora. Apocalipse 2:16. Tiatira, conservem o que vocês têm, até que eu venha. Apocalipse 2:25. Sardes, se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá
em que hora virei contra você. Apocalipse 3:3. Filadélfia, venho sem demora. Apocalipse 3:11. E Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Percebeu a diferença? No último período de Laodiceia, ele não está mais a caminho. A proximidade é tanta que já o vemos à porta, solicitando entrada. Abriremos o coração para ele? A pergunta é, abriremos o coração para ele? Para a gente meditar e pensar nesse assunto. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, né? Pai Santo, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que há, o único Deus que deve ser adorado. Senhor, nós acreditamos em Ti, eu acredito em Ti, Senhor. Eu peço, Senhor, a todos os ouvintes, a todos aqueles que assistem Notícias do Dia, sejam abençoados, que eles consigam compartilhar essas notícias, esse canal, que eles consigam dar o like, que eles ajudem esse canal a crescer, Senhor. E que muito mais do que isso, Senhor, o Senhor dê para eles cura das suas enfermidades, todos os tipos de enfermidades, quer sejam enfermidades físicas, quanto às enfermidades espirituais, intelectuais, etc, Senhor. Ilumina esse canal, ilumina-nos aqui, nesse lugar, Senhor. Dá inteligência, força de vontade para nós fazermos o que é melhor nos dias atuais. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. O Senhor sabe que nós somos pecadores. Nós não queremos mais ser pecadores, Senhor. Eu mesmo não quero mais ser pecador. Eu gostaria de ser uma pessoa diferente, mais parecida contigo. Eu sei que eu estou muito longe disso, né? Porque eu sou terrível. Mas o Senhor, olha para mim, tenha misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor, assim também como os demais que estão assistindo esta programação. Ó Senhor, fica conosco nesta quinta-feira, dia 11 de setembro, abençoando-nos, Senhor, e ajudando-nos para que nossos projetos, nossas finanças, tudo demais dê certo em nossa vida, Senhor. Ó Senhor, nos livra das cargas pesadas, do peso que o inimigo das almas coloca sobre nós, Senhor. Que nosso fardo, Senhor, o Senhor venha carregar por nós. Nós estamos muito oprimidos aqui na terra. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos almas leves, pessoas leves, e especialmente aos seus olhos. Purifica-nos, vive dentro de nós, usa o nosso coração e a nossa mente como tua morada. Não porque nós tenhamos algum merecimento, nós não os temos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Nosso perdão dos nossos pecados, da tua segurança e o Espírito Santo viver em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Hoje o dólar comercial está em baixa, 0,53%. O dólar comercial está custando R$ 5,40. O euro está em baixa, está 0,58%. E o euro está custando R$ 6,32. Ibovespa em alta de 0,52%. A Ibovespa está 142.348 pontos. Bitcoin em alta também, de 1,38%. Um Bitcoin está custando R$ 614.569,25. IPCA em baixa, 0,11%, desde agosto de 2025, né? E a taxa Selic está em alta de 15%, desde 30 de julho de 2025. A grama do ouro está custando R$ 639,73. Então, quem está com ouro, né, tá bem. Apesar de estar em baixa, mas tá legal, né? A grama do ouro está R$ 639,73. Colabore aqui com o Fishing News, tá? A chave Pix do Fishing News é o 41996460100. Vou repetir, 41 é o DDD, tá? 996460100. E também ajude o Conectados aqui, ó, gente. Você pode entrar aqui nessa chave Pix, tá? Nessa chave Pix aqui do Orivaldo Valdomiro de Azevedo, e aí você, no QR Code, manda uma ajuda, R$5, R$10, tá? R$2, qualquer quantia é legal, tá? Para ajudar aqui o nosso site de notícias. Vamos às notícias nacionais. Notícias nacionais. Ao lado de Lula,
Em Manaus, na Amazônia, o presidente da Colômbia defende legalização mundial da cocaína. Quando a gente vê o absurdo do ridículo, né? Quando a gente fala sobre o absurdo do ridículo, tem gente muito mais ridícula do que absurda, né? É absurda e ridícula. Então, o presidente da Colômbia, ele defendeu legalização mundial da cocaína. De acordo com Gustavo Petro, coitado, o Trump vai acabar pegando esse cara aí. Esta seria uma forma de enfraquecer o poder das máfias e reduzir a violência e o desmatamento na Amazônia. A fala do presidente colombiano foi divulgada nos canais oficiais do governo brasileiro. Cara, que absurdo. Eu não sei, sabe? Esses caras deviam estar presos. Esse presidente aí, esse Gustavo Petro, devia estar preso. E todos os narcotraficantes do mundo deviam estar presos. E acabar, sabe, acabar com a droga mesmo. O exército mundial, o exército norte-americano, o exército da Europa, o exército do mundo todo devia se unir e acabar de vez com o narcotráfico, com a produção de drogas. Destruir as plantações e acabar de vez com todos os narcotraficantes e a produção de droga no mundo. Isso já passou demais. Quer dizer, os governos tinham que se unir. O governo do Canadá, dos Estados Unidos, do México, do Brasil, de todas as outras nações na América do Sul, da América Central, da Europa, da África, da Ásia, da Austrália, todos se uniram num grande exército para acabar em definitivo com a produção de cocaína, de coca, da folha de coca e todas as demais outras drogas que existem. Entendem? Estão destruindo a humanidade. O narcotráfico está destruindo as crianças, as famílias, as pessoas. E outra coisa que devia ser também destruído, a produção de álcool, de bebidas alcoólicas. Quantas pessoas já morreram por causa de pessoas bêbadas? No trânsito, situações de doença mesmo, cirrose e outras coisas mais, por causa da bebida alcoólica. Eu tenho irmãos na igreja que são bêbados. Pastores bêbados, alcoólatras. Padres bêbados, alcoólatras. E a pessoa bêbado vai para outros crimes, como, por exemplo, a pedofilia, o abuso de mulheres, a matança de pessoas inocentes. Isso é sério, isso não é brincadeira. Ah, Lorival, então você é a favor de acabar com a indústria cervejeira? Sou a favor de acabar com cervejarias do mundo todo. Bebidas alcoólicas. Quantas mortes mais serão precisas acontecer de pessoas inocentes por causa dessa indústria nefasta, maligna, que vicia pessoas e fala que é social. Não é social, é macabro, é terror, é morte, é diabólico, é do inferno. Lula aciona Linhão, Manaus, Boa Vista e integra Roraima ao Sistema Elétrico Nacional. Projeto conhecido como Linhão do Tucuruí rompe isolamento energético do Estado e deve impulsionar infraestrutura e conectividade na região. Congresso promulga proposta de emenda à Constituição, PEC, que muda regras para pagamento dos precatórios. Medida ajuda a União, estados e municípios a pagar dívidas judiciais em parcelas menores e com prazo mais longo. Comissão do Senado aprova projeto de lei do perdão de dívidas de produtores de cacau do sul da Bahia. Se virar lei, os valores serão custeados com dinheiro do orçamento público via Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Cassação contra a Zambelli na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve ser votada em novembro. Novas testemunhas podem ser ouvidas. Relator do caso, deputado Diego Garcia, ainda avalia chamar mais testemunhas a pedido da deputada. Fux diverge de Moraes, Edino, e vota por anular processo da trama golpista.
Terceiro ministro a votar na primeira turma alega que a corte não tem competência para analisar o caso e questiona garantias das defesas, mas valida a delação de Mauro Cid. Ministro vota pela condenação de Cid e Braga Neto por plano para matar Moraes e absolvição dos demais réus. Moraes autoriza a ida de Bolsonaro a hospital para procedimento na pele. Ex-presidente que está em prisão domiciliar poderá deixar sua residência escoltado pela Polícia Penal e deverá apresentar um atestado de saúde em 48 horas. Condenado por planejar atentado no aeroporto de Brasília, é preso no Distrito Federal. Que louco isso aí. George Washington cumpria pena em regime semiaberto, mas estava foragido desde julho, após não ser localizado pela justiça. Olha o nome do cara, George Washington. Muito louco isso aí. Polícia Federal deflagra operação contra a facção criminosa no Piauí e Maranhão. Foram cumpridas 8 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão. Polícia Federal deflagra operação contra transporte ilegal de ouro em Rondônia. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão na capital, Porto Velho. Polícia Rodoviária Federal resgata mais de 100 animais silvestres transportados irregularmente em Gurupi, no Tocantins. Condutor tentou fugir da abordagem e foi preso por crime ambiental e tráfico de animais silvestres. Fogo destrói quase 6% da Floresta Nacional de Brasília. Chamas consumiram 220 hectares na terça-feira, dia 9, o que deixou áreas urbanas do Distrito Federal em alerta. Inflação recua 0,11% em agosto, menor resultado desde 2022. Com o resultado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumula 5,23% em 12 meses, mas ainda segue acima da meta do governo de até 4,5%. E o sorteio de hoje da Mega Sena, vai ser hoje, quinta-feira, o sorteio 2.913, pode pagar um prêmio acumulado de 55 milhões. Imagina eu com 55 milhões no bolso, hein? Imagina você com 55 milhões no bolso. O que você faria, meu brother, minha sister? Ciência e tecnologia. Estudo revela a presença de espécies exclusivas nas ilhas oceânicas do Brasil. Locais como Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Trindade podem passar a dividir o título de mais diversas do planeta com Galápagos. Novo estudo nega que esteja acontecendo o 6º evento de extinção em massa. Nova pesquisa sugere que plantas e animais não estão desaparecendo em taxas que se aproximem de uma extinção em massa. Então quer dizer que a Terra está resistindo às agressões a ela sofrida, né? Nela sofrida. Esportes! Copa do Brasil, quartas de final do jogo 2. Fluminense venceu em casa o Bahia por 2-0. O cara que falou pra mim que deixou ele torcer pro Corinthians. Antes ele era flamenguista, depois se tornou corintiano. Ontem ele falou que não era mais, e agora ele era da Bahia, torcedor do Bahia. E o Fluminense ia jogar contra o Bahia, né? Aí o Fluminense jogou e ganhou em casa de 2-0 o Bahia. Será que ele vai mudar? Agora vai falar que ele é Fluminense? Troca a casaca. E o Corinthians, né, venceu também de 2-0 o Atlético Paranaense ontem, que foi transmitido pela TV aberta, né? Corinthians venceu 2-0 o Atlético. Parabéns, corintianos. Parabéns, torcedores do Flu, né? O pó de arroz. Venezuela anuncia a demissão do treinador Fernando Batista após decepção nas eliminatórias. Coitada da Venezuela, né, cara?
É triste, mas infelizmente a Venezuela está fora. E o treinador foi mandado embora, né? O país ficou fora da Copa do Mundo em 2026, após derrota para a Colômbia por 6-3, nesta terça-feira, dia 9, em Maturim. Flamengo, o Tribunal de Justiça, o STJD, Flamengo entra com um recurso no STJD e tenta obter efeito suspensivo para liberar Bruno Henrique, punido com 12 jogos e multa de 60 mil por manipulação em partida contra o Santos em 2023. Ideia do clube carioca é contar com o jogador já no duelo contra o Juventude neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você acha que o Flamengo vai entrar com esse recurso e vai conseguir isso aí? Né? O que você acha? Dê sua opinião aqui, ok? Laura Pigossi, isso aqui foi no tênis agora, tá? Notícia sobre o tênis. Laura Pigossi e Ingrid Martins avançam às semis e Stephanie vai às quartas nas duplas do SP Open. Né? Parceria formada por Pigossi e Martins se classifica por WO após a adversária sentir lesão nas costas. No outro jogo do dia, Stephanie vence por 2-0 ao lado da húngara. Ao lado de húngara, né? Notícias internacionais. O mundo está pegando fogo, gente. Volodymyr Zelensky, que é o presidente lá da Ucrânia, né? Diz que Polônia foi alvo deliberado de ataque da Rússia. Varsóvia abateu drones que entraram em seu espaço aéreo durante a ação de Moscou no oeste do território ucraniano. Rússia diz que não tinha alvos na Polônia após invasão do espaço aéreo. O governo russo tinha se recusado a comentar a invasão, dizendo que era a responsabilidade do Ministério da Defesa do país. Premier polonês diz que o risco de conflito é o maior desde a Segunda Guerra. Esses caras falam muita bobagem, né? No afã, né, dos acontecimentos. Eles falam coisas assim que pode causar até... A gente fica com muito medo aqui do outro lado, né? Quando esses caras falam, o Premier, né? Então, o primeiro-ministro, o presidente lá da Polônia, diz que risco de conflito é o maior desde a Segunda Guerra, né? País abateu drones russos que invadiram seu território durante ataque contra a Ucrânia. Polônia, o mesmo Premier, Polônia convoca a reunião de segurança após país abater drones russos. Autoridades acusaram Moscou de cometer um ato de agressão. Polônia ativa artigo 4 da OTAN após a invasão de drones da Rússia. Dispositivo prevê consultas em caso de ameaça e foi acionado 7 vezes desde que a Aliança Transatlântica, a OTAN, né? A Aliança Transatlântica foi criada em 1949. França enfrenta onda de protestos em meio à crise política. Manifestantes pediram a renúncia do presidente Emmanuel Macron durante os atos. Centenas de manifestantes são presos na França em protestos contra o governo de Macron. A onda de protestos ocorre 2 dias após a renúncia do primeiro-ministro François Bayrou, substituído pelo ex-ministro da Defesa Sébastien Lecornu, um aliado próximo de Macron, que prometeu nesta quarta-feira realizar rupturas profundas para tirar a França da crise política e social. Cerca de 300 pessoas já foram presas em todo o território francês, segundo a agência Reuters. Suécia quer diminuir idade de responsabilidade criminal para 13 anos. Plano do governo visa a endurecer penas para enfrentar a onda de violência praticada por adolescentes recrutados por facções. Aí tá. Olha a redução da maioridade penal lá na Suécia, hein? Reino Unido lança pesquisa para detectar, olha só,
Alzheimer de maneira precoce. Doença que afeta de forma irreversível milhões de pessoas em todo o mundo, é atualmente diagnosticada por meio de exames clínicos que evidenciam uma perda significativa de memória. Cara, que bom, né? Se conseguirem, né? União Europeia propõe sanções a Israel e suspensão de acordo comercial, proposta da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Foi feita ao parlamento na manhã desta quarta-feira, dia 10. Embaixador de Israel na ONU defende ataque, olha só, olha a loucura aqui, ó. Ele defende ataque ao Catar, apesar das críticas dos Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, Donald Trump não concordou com a ação militar israelense no país, aliado de Washington, que além disso atua como mediador do conflito em Gaza. Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Ministro das Relações Exteriores declara que tratativa fechada é um instrumento que oferece um marco para que o país proteja seus direitos e mantenha cooperação com o órgão que zela pela segurança nuclear. Soldados protegem parlamento do Nepal e patrulham ruas em meio a protestos. Ao menos 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em meio à violência nas manifestações lá no Nepal. Imagine se isso acontecesse aqui no Brasil, hein, gente? Cruz credo, nem quero pensar nisso. Exército nepalês controla Katmandu após protestos violentos. Na segunda-feira, dia 8, a polícia de Nepal reprimiu violentamente uma onda de manifestações contra a corrupção e uma decisão do governo de bloquear as redes sociais, em confrontos que deixaram 19 mortos. Deus do céu. Legisladores de Hong Kong vetam um projeto que concedia direitos a casais LGBT. Medida propunha sistema de registro para casais do mesmo sexo que selaram união no exterior. Conselho de Segurança da ONU adia reunião sobre ataque israelense no Catar para esta quinta-feira, dia 11. Não está claro se o primeiro-ministro Qatari participará pessoalmente do encontro. Rapaz, ontem o mundo todo ficou entristecido, né? Com a morte brutal do Charlie Kirk. Charlie Kirk, é nos Estados Unidos, tá? Charlie Kirk, aliado de Trump, morre após ser baleado durante uma palestra na Utah Valley University, a Universidade de Utah, localizada no estado de Utah, nos Estados Unidos. A universidade confirmou em nota que um único disparo foi feito no campus contra um palestrante visitante, que neste caso era Kirk. Segundo a imprensa americana, um suspeito de realizar o disparo foi imediatamente detido pela polícia, que segue investigando o caso. Meu Deus, foi triste ontem, porque o Kiki ele só tem 31 anos de idade, jovem, é casado, recém-casado, tem 2 filhas pequenininhas, 2 crianças inocentes, e são mais 2 crianças, né, que perdem o pai de maneira trágica, né? E como é que fica agora a situação, né? Cara, me deu no coração quando eu vi a cena, né? Ontem, triste, né? O Charlie Kirk, ele era um palestrante, ele estava palestrando sobre os projetos do conservadorismo, né? Da direita norte-americana. Ele era um dos apoiadores de Trump. E aconteceu isso aí, esse absurdo, né? O louco, o monstro, foi lá e de um tiro só matou esse menino aí, esse jovem, né? 31 anos, ele é mais novo que minha filha. Minha filha tem 32, né? Esse cara tem 31 anos. Podia ser meu filho mais novo, né? Então eu achei absurdo o que aconteceu. O mundo tá tão louco, tá tão absurdo as pessoas, que as pessoas estão batendo na outra por causa de política, gente. Política. Recentemente, um amigo meu, muito querido, muito amado, levou 2 socos na cara.
só porque estava defendendo a direita e outro cara defendia sei lá o quê, um ignorante, um louco, um descompensado, sabe? Uma pessoa completamente louca. Você vai bater num cara porque ele tem umas ideias diferentes da sua na política? Absurdo isso. É um absurdo, eu estou me vendo. Nós voltamos à era da pedra lascada, entendeu? Absurdo, absurdo, absurdo. Sob proteção dos Estados Unidos da América, Porto Rico acusa a Venezuela de enviar drogas para seu território. A governadora Jennifer González, aliada do presidente Donald Trump, afirmou que o ditador Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, mantém operações, entre aspas, tá? Operações que alimentam o narcotráfico na região. Cuba, você quer ir para Cuba? Você quer fazer uma visita em Cuba? Ou você até quer morar em Cuba? Vamos falar. Cuba registra 5º apagão geral em menos de um ano. Falta de energia atinge todo o país e expõe a fragilidade do sistema elétrico cubano. Foi feita uma pesquisa e diz que quase que 99,9% da população de Cuba quer sair de lá e morar num outro país. Tão bom que é viver em Cuba. Ai, Jesus amado. Agora vamos falar sobre os eventos históricos que aconteceram no mundo no dia 11 de setembro de tantos anos atrás. Então, em 1903, começo do século XX, tá? 1903, foi realizada a primeira corrida da Milwaukee Mile em West Allis, Wisconsin, nos Estados Unidos da América. É o circuito de autódromo mais antigo do mundo. 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, o vão central da ponte de Quebec, no Canadá, desaba, matando 13 trabalhadores. 1936, criado o Tribunal de Segurança Nacional, o TSN, no Brasil, destinado ao julgamento sumário dos suspeitos de subversão. Isso aqui em pleno governo Vargas, né? 1941, início das construções do Pentágono nos Estados Unidos. 1968, o voo 1611 da Air France em Sud Aviation SE, um Sud Aviation SE 210 Caravelle III, cai perto de Nice, na França, matando 89 passageiros e 6 tripulantes. 1990, é sancionada no Brasil a Lei de Defesa do Direito do Consumidor. 1997, a sonda espacial Mars Global Surveyor da NASA chega a Marte. Mars Global Surveyor, né? Esse era o nome dessa sonda espacial lá da NASA, que chegou a Marte. E foi em 97 isso aí. 2001, ataques de 11 de setembro, uma série de ataques suicidas coordenados, matando 2.996 pessoas, usando 4 aviões sequestrados por 19 membros da organização terrorista Al-Qaeda. 2 aviões atingem o World Trade Center em Nova York, um terceiro cai no Pentágono, na Virgínia, e um quarto em um campo perto de Shanksville, na Pensilvânia. Gente, ninguém esquece o 11 de setembro. É o maior ataque terrorista ao mundo civilizado de toda a história. Então, isso marcou o mundo, marcou a minha memória, marcou a sua memória, marcou a memória da humanidade, né? Sobre os efeitos dos loucos terroristas. Terrorismo é uma loucura, precisa de um tratamento psiquiátrico profundo, forte, o terrorista. O terrorista é um assassino e um suicida, entende? É isso que é o terrorismo, o terrorista. Um terrorista, ele é um assassino e ele é suicida. Entendam isso. Então o terrorismo tem que ser combatido no mundo todo, por todas as pessoas do mundo. Entendeu? É uma doença profunda, uma loucura profunda. É isso que é o terrorismo. Então o terrorismo tem que acabar, ele precisa deixar de existir. Porque a humanidade não pode ser tão monstruosa a esse ponto. 2007,
A Rússia testa a maior arma convencional de todos os tempos. O pai de todas as bombas. Cara, absurdo, né? Isso é absurdo. A Rússia tem o pai de todas as bombas. Por isso que o Putin, né, tá ameaçando o mundo, aí, ameaçando a Europa, ameaçando invadir, guerra. Ele quer guerra porque ele tem o pai de todas as bombas. Ele acha que a bomba que ele tem é o pai de todas as bombas. Certo, gente? E, na verdade, quem comanda o mundo, quem é dono do mundo, não é Putin, não é nenhuma nação da Terra, nem é nenhum louco que está na governança de qualquer país do mundo. Quem governa a Terra é Deus. E Deus não vai permitir que nenhum louco, que uma criatura sua, venha fazer uma loucura dessa contra o seu planeta. O planeta não é nosso, o planeta é de Deus, tá? Ele que comanda essa bola aqui, que navega no espaço, tá? 2011, inaugurado em Nova York, nos Estados Unidos, o Memorial e Museu Nacional do 11 de setembro, no 10º aniversário dos ataques. Né? Agora no lugar lá do World Trade Center tem lá One Tower, né? A torre única, né? A torre número 1, One Tower, e ali tem um museu, né? Em memória a todas as vítimas, né? Daquele fatídico dia, 11 de setembro de 2001. Foi triste, né? Então, gente, essas foram as notícias de hoje. Eu quero agradecer aqui o nosso redator Roberto Vieira Filho, né? Grande redator, grande editor, grande jornalista. E ajude o site Fishing News, que é o site dele, o Fishing News, ok? Este é o Conectados 7 News, né? Espero que você tenha gostado de hoje. Até o próximo dia. Que Deus abençoe você e toda a sua família, ok? Até o próximo Conectados 7 News.